A paz de Jesus, o amor de Maria. Olá, amados irmãos, convido você a se inscrever no meu canal, ativar o sininho, repassar esse vídeo para várias pessoas, aleluia, para você compreender melhor a fé e a verdade da Igreja Católica. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Eu nasci para ser santo, você nasceu para ser santo. Com o seu estado de vida, solteiro, casado, celibatário, padre, sacerdote, você tem o chamado à vocação. Seja qual for a sua profissão, advogado, médico, enfermeira, técnico de enfermagem, seja o que for, professor, você é chamado à santidade. E vou te dizer uma coisa para você: se você não for santo, a sua vocação é falida, que a primeira vocação sua é ser santo. E aqui eu quero dar para vocês hoje 5 pensamentos para nos ajudar a ser santo, de um grande santo que era muito pequeno, simples, era chamado de burro, coitado, mas virou santo. São João Maria Vianney, padroeiro do sacerdote. Ele era tido como uma pessoa tão incapaz de aprender as coisas que um dia, fazendo um exorcismo de uma pessoa endemoniada, o demônio falou coisa assim: padre, eu vou sair porque o senhor é santo, o senhor é burro demais, nem Ave Maria em latim o senhor sabe rezar. Até o cão zombava da incapacidade de aprender as coisas. Ele poderia não ter conhecimento, mas ele tinha santidade. Tanto que quando ele foi se ordenar, coitadinho, ficou anos e anos estudando, não conseguia aprender nada, a única coisa que ele sabia fazer era as práticas de piedade. E aí o bispo chegou para ele e falou assim: João, não posso te ordenar não, porque o reitor falou que você é burro demais. E ele virou para o bispo e falou assim: mas Dom, o senhor conhece a história de Sansão? O bispo falou: o quê? Você lembra que Sansão, com uma queixada de burro, destruiu um exército inimigo? O senhor tem um burro inteiro, então me ordena que tu vai destruir o mal com esse burro que está aqui. Ou seja, olha a simplicidade desse homem. Mandaram ele para uma cidadinha chamada Arnes. Há mais de 7 anos não tinha um padre ali, e ele encontrou uma criança e disse para ela: mostre-me o caminho de Arnes e eu te mostrarei o caminho do céu. E a criança disse o quê? Não há nada para ser feito em Arnes. Ele disse: então tem tudo para ser feito lá. Chegou naquela cidade, começou a fazer penitência, jejum. A cidade era cheia de baile, cheia de boteco, cheia de cabaré, cheia de zona. Ele gastou 25 anos evangelizando. Ele fechou todos os bailes dali. Inclusive vou deixar abaixo aqui o chamado Sermão de São João Maria Vianney sobre as danças. Eu até escrevi um livro chamado Os Santos ou Nada, Qual a Sua Escolha, que tem um capítulo sobre dança sensual, e eu explico esse sermão de São João Maria Vianney lá, mostrando a desgraceira que uma dança sensual causa na vida de uma pessoa. Então você que anda vendo a Anitta, esse som do capeta, esse forró rala-coxa, esse sertanejo de corno, cuidado com isso, que isso vai levar muita alma para a perdição eterna. E ele fechou os botecos, fechou os cabaré, fechou a zona, a linha de trem que passava mais de 100 km, teve que mudar e passar por lá. E um dia foi um homem lá ateu visitar aquele cara, e quando ele voltou, os colegas perguntou: o que você viu em Arnes? E ele disse: eu vi Deus em um homem. Olha o poder dessa frase: eu vi Deus em um homem. Então o que é ser santo? Ser santo é ter as atitudes de Cristo nesse mundo, é agir como Cristo agia. E São João Maria Vianney deixou 5 pensamentos que eu preciso passar para vocês. Eu posso chamar esses 5 pensamentos dele de os 5 passos para a santidade. Primeiro passo: trabalhar aos domingos nunca te deixará rico. E como é triste nós saber hoje que naquele documento de João Paulo II, dia do Senhor, mas também alguns santos diziam que trabalhar ao domingo é roubar de Deus. Se roubar uma pessoa já é pecado, e roubar o dia do Senhor é o que é. É bom vocês lembrar que para os judeus o sábado é o dia do Senhor, é o fim da primeira criação. Para nós católicos, domingo é o dia do Senhor, porque é o dia que o Senhor levantou do túmulo e inaugurou uma nova criação, redimida no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se para alguns irmãos da primeira aliança, também de algumas seitas protestantes, igual os adventistas, o sábado é o dia sagrado, para nós católicos, domingo é o dia sagrado, que é o dia da ressurreição, é o dia que a luz venceu as trevas, é o dia que a vida venceu a morte, é o dia que a bênção venceu a maldição, é o dia que a pedra rolou, Cristo ressuscitou e inaugurou uma nova e eterna aliança pela sua ressurreição. Aleluia por isso. E aí o nosso catecismo vai dizer, parágrafo 2181, a Eucaristia do domingo é fundamental e sanciona toda a prática cristã. Por isso os fiéis são obrigados a participar da Eucaristia no dia de preceito, a não ser por um motivo muito sério, por exemplo, uma doença ou cuidar de um bebê, ou se for dispensado pelo próprio pastor. Aqueles que faltam deliberadamente cometem pecado mortal.
Faltar a missa aos domingos por preguiça, para jogo, por trabalho sem necessidade é pecado mortal, pecado grave. Que pena que os nossos domingos hoje virou o dia do futebol, o dia do churrasco, o dia da praia, o dia do shopping, o dia do clube. É clubes lotados, campo de futebol lotado, praia lotada, shopping entupido, pessoas que estão obrigando os funcionários a trabalhar sem nenhuma necessidade. Vocês vão responder diante de Deus no dia do juízo final. O domingo, que é o dia do Senhor, foi totalmente paganizado. E vou falar uma coisa muito séria para nós católicos. Quem dera os católicos tivessem a fidelidade com o domingo que a seita adventista tem com o sábado. Porque se você for num shopping center, o dono de uma loja adventista, sábado a loja está fechada, porque ele é adventista, ele respeita o sábado. Quem dera todos os católicos de shopping center fechassem as suas lojas no domingo, porque entendesse que o domingo é o dia do Senhor e tivesse a fidelidade com o domingo que os adventistas têm com o sábado, mesmo nós sabemos que isso é uma heresia que judaizante ainda do século I, porque os cristãos a partir da ressurreição celebravam no primeiro dia da semana. Atos 20, versículo 7, 1 Coríntios 16, versículo 2, Cristo ressuscita no primeiro dia da semana. É triste isso, mas é de doer o nosso coração. Trabalhar ao domingo nunca te enriquece, diz São João Maria Vianney. Segundo, fortuna mal adquirida nunca se aproveita. Meu irmão, eu vou falar uma coisa séria com você. Eu tenho um livro que eu escrevi chamado As 7 Portas do Inferno, e tem uma palestra que eu fiz sobre isso também. A segunda porta do inferno é o roubo. Porque quando você rouba, você tem que arrepender e devolver o que foi roubado. Santo Agostinho dizia, sem devolução haverá condenação. Triste, mas toda riqueza mal adquirida, você que adquiriu riqueza comprando produto roubado, comprando coisa roubada, dando cano, enganando, você vai se ferrar na vida. Você nunca vai ter paz no coração, porque você sabe que aquilo é roubo. E um detalhe, no dia do julgamento final, você vai acertar as suas contas com Deus. E qual é o perigo da corrupção, qual é o perigo do roubo? É quando você está roubando de uma pessoa para enganá-la, você está fazendo ela sofrer e sendo um mau exemplo. Basta ver o nosso Brasil hoje, essa cambada de políticos comandada aí por esse presidiário nobre. Isso aí, companheiro, não rouba, mas faz. Basta você ver que o país está comandado por um bandido, que agora está indicando um sujeito, um outro bandido, uma baleia assassina para o STF, com 274 processos nas costas para ministro e juiz do STF. Quer dizer, está colocando um companheiro para me tirar do chilindró amanhã. Olha a que grau a corrupção chega. Olha que situação esse país virou com essa corja desgraçada do PT governando essa nação nossa. Tudo uma quadrilha de malfeitores. E agora o roubo virou exemplo, porque o povo vai roubar, vai ter no Brasil é o seguinte, se você roubar, você vira presidente da república. É a melhor coisa do mundo. Hoje não compensa. Agora compensa para esse mundo. Que você vai ver o triste fim desse sujeito de 9 dedos, que é essa safadeza vagabunda dele no dia de juízo final. Porque você pode enganar todo mundo, você pode enganar todas as pessoas, mas você nunca vai enganar Deus. E talvez você fez roubo no seu passado, adquiriu riqueza, fazenda, casa, sítio, cresceu na vida em cima da corrupção, em cima do jeitinho brasileiro. Meu irmão, se arrependa, se arrependa, se arrependa, porque você vai arcar com as suas consequências diante de Deus. A Bíblia repete 5 vezes que os ladrões não herdarão o reino de Deus. Escaigato é roubo, mentir é idade de criança para passar na roleta do ônibus, é roubo, comprar coisa roubada é roubo, saquear a carga que cai na estrada é roubo, dar jeitinho brasileiro no catalisador do carro para poder diminuir, é roubo. Meu irmão, cuidado com a corrupção. Riqueza mal adquirida nunca será aproveitada. Você vai ver o fim dessa quadrilha que está governando a gente, vai morrer corroída de vermes, igualzinho Herodes morreu lá em Atos 12, versículo 20, tá? Terceiro pensamento, esmola nunca te empobrece. E eu preciso falar de maneira clara, porque hoje há uma campanha no país para não fazer esmola com o pobre. Ah, eu não vou ajudar esse cara não, porque vai beber cachaça, não sei o que, não sei o que. A palavra de Deus diz lá, ó, Tobias capítulo 4, versículo 7. Dá esmola dos teus bens e não desvie de nenhum pobre, pois assim fazendo, Deus tampouco se desviará de ti. Porque a esmola livra do pecado e da morte e preserva a alma de cair nas trevas. Meu irmão, está na hora da gente aprender a ser mais caridoso. Está na hora de a gente aprender a fazer mais esmola e ajudar mais as pessoas pobres que mais necessitam. E no livro de Provérbios, a palavra de Deus é mais clara. Provérbios capítulo 21, versículo 13.
Olha o que a palavra diz: quem se faz de surdo aos gritos do pobre não será ouvido quando ele mesmo gritar. Eu vou repetir para você: quem se faz de surdo aos gritos do pobre não será ouvido quando ele mesmo gritar. Provérbios 19, versículo 17: quem dá ao pobre empresta a Deus, que ele retribuirá o benefício. Quem dá ao pobre, empresta a Deus, que ele retribuirá o benefício. Então, seja mais caridoso, ajude quem precisa. Quando o pobre bater na sua porta, estenda a mão para ele. Ajude a instituição de caridade por pobre, Fraternidade do Caminho, Aliança de Misericórdia, Betânia do Padre Léo, comunidade lá do Moisés Rocha, filho de João Batista. Quantas instituições de caridade, os próprios vicentinos, que cuidam dos irmãos pobres. Volto a dizer: quem dá ao pobre, empresta a Deus. Quem rouba do pobre, rouba de Deus. Esmola nunca te deixa pobre. Fazer caridade, doar alguma coisa que você pode doar, nunca vai te deixar pobre. Para de ser miserável, porque mão de vaca não vai entrar no reino do céu. O julgamento de Jesus vai ter: tive fome, me deste de comer; tive sede, me deste de beber; estava nu, você me vestiu; estava preso, você foi me visitar. Quarto pensamento de São João Maria Vianney: rezar de manhã e à noite nunca atrasa o seu trabalho. Você precisa rezar de manhã e rezar pela noite. E aprenda uma coisa: Deus na sua vida não é questão de tempo, é questão de prioridade. Tenha Deus como prioridade da sua vida, porque tem que ser prioridade na sua vida. Eu levantei correndo igual um jumento, não deu tempo nem de fazer o sinal da cruz. Tá bom. Eu dormi à noite, tá? Ficou até de madrugada mexendo no zap, assistindo Netflix, vendo jogo de futebol, e na hora que vai deitar, espanta mosquito, é incapaz de colocar o joelho no chão. Toma vergonha na sua cara. Deus não é questão de tempo, Deus é questão de prioridade. Deus sem você continua sendo Deus. Você sem Deus não é nada. E o último pensamento de São João Maria Vianney, aleluia: filho rebelde e libertino nunca será feliz. Eu vou repetir para vocês: filho rebelde e libertino nunca será feliz. Provérbios capítulo 29, versículo 15: vara e correção dão sabedoria; menino abandonado à sua vontade se torna a vergonha da mãe. Pai, mãe, plante os valores no coração dos seus filhos, plante o bem, plante os valores do Evangelho, os valores do céu, porque menino entrega a sua vontade, será a vergonha da própria mãe. Eclesiástico 30, versículo 8: adula teu filho e ele te causará medo, brinca com ele e ele te causará desgosto. Não lhe dê toda a liberdade na sua juventude, e não feche os olhos às suas extravagâncias. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós, tá? Aquele que estraga seus filhos com mimo terá que lhe pensar as feridas, e a cada palavra suas entranhas se comoverão. Quem põe limite no filho é o pai e a mãe. Quem ensina valores é o pai e a mãe. Quem ensina sexualidade é o pai e a mãe. Escola é para ensinar português, matemática e geografia. Não é para ensinar seus filhos que ele não nasce homem, não nasce mulher, que ele nasce neutro, que ele escolhe o que vai ser. Isso é demência, isso é destruir a identidade do ser humano. Deus criou homem e mulher, XX, e você que é pai e mãe, ensine isso para os seus filhos. Que São João Maria Vianney interceda por nós, repasse esse vídeo, se cadastre no canal, mande para várias pessoas. Que Deus abençoe você e fogo na alma, aleluia!